Galera, estamos aqui para dar continuidade, então, ao nosso conteúdo de biologia, não é isso? Olha só, nós vamos agora revisar algumas informações trazidas na aula pelo professor Silvinho Santos. Vamos lá? Joga no quadro? Então, gente, essa aula 5.2, nós vamos falar sobre as hipóteses da origem da vida, parte 1. Certinho? E o que nós tivemos nessa aula? Olha só, nós tivemos duas teorias tratando a respeito da origem da vida na Terra, não é isso? Então nós temos aqui dois conceitos importantíssimos. Quais, prof? A biogênese e a biogênese. Calma lá, que vai já dar certo. Cadê? Trazendo aqui, cadê a nossa canetinha? Muito bem. Então, a biogênese vai falar sobre a origem da vida, mas a partir de quê? Algo inanimado, algo que não é da vida, não é propriamente, é matéria, tá? E aí nós temos a biogênese, que também tem vários autores que vão trazendo essas informações que fundamentaram, então, essa teoria. Então, vamos lá. A biogênese, geração espontânea, ou a biogênese onde aquela teoria onde foi falado que a partir de uma camisa suja, né, poderia surgir aí então ratos, roedores, certo? E a gente tem também a questão de uma força vital. Essa força vital ou princípio ativo estava presente na matéria inanimada que poderia dar origem a qualquer forma de vida, seja um vertebrado, seja um invertebrado, ou um invertebrado, ou um vertebrado, ou um micro-organismo, né? E aí você tem surgindo a partir de contestações sobre essa abiogênese, a partir da vida inanimada, a formação ou a formulação da vida a partir de uma outra vida, que é a biogênese, ok? Então, nessa teoria, a vida, ela não surge de algo inanimado, ela não surge de algo que não tem vida, e sim de uma outra forma de vida, seja de uma larva, seja de um ovo, tá? Então, a vida tem que gerar outra vida. Isso é a continuidade, ou seja, o processo reprodutivo como hoje nós conhecemos. Tudo bem? E aí, houve conflitos entre essas duas teorias. Por quê? No século VII e os séculos posteriores, muitas informações foram surgindo. E essas informações fizeram que questionamentos, experimentos fossem mais aprofundados. E aí a gente tem o John Needham junto com o Lázaro Spallanzani. Cada um deles defendia uma teoria diferente. Então, o Lázaro, ele era biogenista, tá? Onde a vida surge de uma outra forma de vida, processo ciclo reprodutivo normal como nós conhecemos hoje. E o John Needham, que era o pregador aí da abiogênese. E aí eles fizeram experimentos. E nesses experimentos, lembra do caldo nutritivo? Eles aqueceram, um aqueceu demais, outro aqueceu de menos, então eles tiveram esse conflito, tá? O Needham acreditava então nessa força vital. E ele disse que quando o Lázaro Spallanzani fez o experimento que não bateu com o dele, ele falou, é porque ele ferveu demais, matou o princípio ativo ou matou a força vital, aquilo que fazia da matéria ali, no caso do caldo nutritivo, permitir o surgimento daquelas formas de micro-organismos dentro daquele caldo. E o Spallanzani não, falou, não, só surgiu porque ele não esterilizou direito, porque ele não teve esse cuidado nessa higiene e também porque ele aqueceu muito menos do que a gente aqueceu. Por isso essa vida continuou ali se proliferando, esses micro-organismos. Mas existe um que findou toda essa discussão. Quem era? Quem lembra? A gente está falando de Louis Pasteur. Sim, foi ele, e a gente vai ver isso, da continuidade disso na próxima aula, falando sobre ele. Ele trouxe um experimento, lembra do bico de cisne, né? E nesse experimento ele conseguiu comprovar que existem micro-organismos no ar, e esses micro-organismos, se nós não manipularmos bem os nossos alimentos, eles podem ser contaminados, tá? Então, vida
originando outra vida, porque ele também era defensor da biogênese. E é isso aí, galera. E agora a gente vai ficar com a atividade de classe, dá um tempinho para você estar aí solucionando e depois a gente junto vai compartilhar essas ideias, tá bom? Te aguardo. É isso aí. E a gente já começa aqui, ó, com ela. Galera, o que eu preciso que você preste atenção, então, durante esse momento que a gente vai trazer aqui para vocês algumas perguntas, né? Alguns questionamentos a respeito desse conteúdo. Não é um conteúdo muito complexo, você conseguiu, né, perceber isso. Mas a gente pode ter algumas confusões aí quando a gente traz isso dentro das atividades, dentro de algumas alternativas, tá bom? Então, aluno da mediação tecnológica, primeiro ano, aqueles meninos que têm um sangue mesmo nos olhos, né? Vão agora ficar ligadinho para a nossa primeira pergunta. Aí a professora sai de cena. Tchum! Aê! Questão número 1 diz o seguinte: o que propõe a teoria da biogênese sobre a origem da vida? O que é essa teoria? O que ela vai colocar como sendo primordial para esse surgimento, então, da vida na Terra? E aí a segunda pergunta: que experimento foi crucial para derrubar? Ou seja, se ela está derrubando é porque antes dela tem alguma outra coisa, não é? E aí vem então essa segunda, que é a biogênese, e aí ela vai ser derrubada por uma pessoa. Quem foi que fez, né? Como é que foi feito isso, certo? Aí a gente vai lembrar o quê? Biogênese, vida, partir ou gene, origem da vida, a partir de uma outra forma de vida. Então é isso que a teoria da biogênese prega. Então, de uma larva, ou de um girino, ou de um casulo, eu vou ter, então, o desenvolvimento de uma outra forma de vida. É sempre vida gerando vida. E não como era pregado anteriormente pela abiogênese, onde você tinha, então, a vida a partir da matéria inanimada. Agora a gente está falando de biogênese, tá certo? E o experimento aqui que está sendo trazido é aquele experimento que foi feito por Louis Pasteur, tá bom? Você lembrou disso? Muito bem, parabéns para você que falou aí, mencionou, gritou lá do fundão, né? Louis Pasteur, professor. Eu tô lembrando que tem algum carinha com esse nome aí diferente. Pois é, você acertou. Então, Louis Pasteur fez um experimento, tá? E o experimento dele, gente, foi bem legal, porque ele fez até também comparações aí com altitudes, tá? E aí ele percebeu que em determinadas altitudes, o ar ficando mais rarefeito, a presença de micro-organismos também vai diminuindo. Então ele fez toda essa comparação, tanto a nível do mar quanto em altitudes, para poder fazer essa diferença aí e realmente dar o checkmate aí para acabar com a teoria da abiogênese, fundamentando, então, a biogênese, tá bom? Olha lá como é que ficou. Então, segundo a biogênese, todos os seres vivos são originados de outros seres pré-existentes. Ou seja, um ser vivo vai gerar outro, tá bom? E quem foi que permitiu isso? O Louis Pasteur. Deixa eu colocar uma canetinha de outra coisinha aqui. Então, o Louis Pasteur, que a partir do líquido nutritivo, onde ele aqueceu, mas o que ele trouxe de diferente? Esse gargalo com pescoço de cisne, né? Então, esse material que ele utilizou fez com que a presença do líquido ficasse retido e aí o ar que entrava contaminado, porque ele não vedou nada, ele simplesmente botou o recipiente, esse líquido nutritivo, dentro desse recipiente de vidro, e com esse pescoço de cisne, que não vedou, ele tinha a capacidade do ar, com micro-organismos presentes, entravam. Só que eles não conseguiam, porque criou uma barreira. Quando ele colocava esse líquido para ser aquecido, aquele vapor se condensava, depois ele virava líquido novamente. E o que acontecia? Formou uma barreira. Essa barreira impedia que o ar poluído entrasse
e aí não contaminaria, então, o recipiente que estava aqui. Eita, mas ficou bonito esse recipiente, viu? Não ri, não. Tá lindo. Fala a verdade. Olha que lindo. Pois é, mas não tinha, então, a contaminação desse líquido, tá bom? Foi o que ele fez aí e acabou, então, com a teoria da abiogênese. Podemos passar para a próxima, então? Tá ligadinho, então, na nossa resolução aqui, não é? Vamos lá, então, para a questão de número 2. Olha lá. Muitos foram os questionamentos sobre a origem da vida. Vários estudiosos empenharam-se para dar respostas satisfatórias para a sua época. A gente está falando aí, gente, de séculos bem distantes. O surgimento de larvas de moscas em pedaços de carne em decomposição. Aluno da mediação tecnológica sabe que os agentes decompositores, fungos e bactérias estão presentes aí em todos os lugares, né? Os esporos dos fungos estão espalhados pelo ar. Hoje nós sabemos disso, perfeito, mas naquela época não tinha essa compreensão, né? Então, esse processo de decomposição é relacionado a que experimento? Aí você vai fazer uma ilustração. O que é, professor? Vai fazer um desenhozinho simples, básico, desse experimento, onde você utilizou pedaços de carne, tá? Quem era mesmo, hein? Você lembra de um carinha chamado Francisco Red. Muito bem, menino, vocês estão sabendo mesmo. Olha lá. Então, nesses recipientes, Francisco Red ficou se questionando, né? Porque ele não concordava com a teoria da abiogênese, tá? E aí, ele criou esse experimento, chamado Experimento de Francisco Red, o qual ele principiou a queda dos abiogenistas, ok? Então, ele era biogenista. Vida formando ou sendo formada a partir de outra forma de vida. Ele foi o primeiro a questionar isso e fez esse experimento muito simples, né? Mas que já criou uma pulguinha, as pessoas ficaram se questionando, rapaz, será que esse cara tem razão? Será que ele tá certo? Então, nesses recipientes, ele colocou lá os pedaços de carne, tá? Nos dois. E essa carne começou a estragar, só que o detalhe é que uma estava vedada e a outra não estava vedada. As mosquinhas, obviamente, vão tentar se alimentar, e aí quando elas pousam ali para se alimentar, elas começam a depositar seus ovinhos, desses ovinhos saem essas larvas, que são chamados tapurus, né, que nós conhecemos muito bem, e aí você tem, então, a formação dessas novas mosquinhas. Tudo bem? Então, ele conseguiu fazer essa comprovação. O que os abiogenistas questionariam? Existia aqui uma força vital, existe uma força vital aqui, que faz com que essas larvas, né, se desenvolvam. E não era isso. O que ele estava querendo dizer é que, gente, vida só pode gerar vida, né? Você não pode ter de algo inanimado, tá? Esse pedaço de carne, outrora foi um animal, ok, tudo bem, mas agora é só um pedaço em processo de decomposição. Tá bom? Aqui a gente está falando do desenvolvimento dessas moscas, mas a gente vai também ter o desenvolvimento dos fungos se você deixar ali. E das bactérias, obviamente, para agir sobre esse pedaço de carne. Tudo bem? Então, ele deu um pontapé inicial para que essa teoria, né, fosse acabando caindo no descrédito, tá bom? Então, deixa eu mudar aqui minha canetinha, porque eu gostei do azulzinho. Você gostou? Pois é. Vamos lá, então. Questão de número 3. O cientista Jean-Baptiste Van Helmont propôs no século 17 algo surpreendente para a origem da vida. Descreva sucintamente, ou seja, brevemente, sua proposta e que teoria o mesmo defendia, tá? Então, Jean-Baptiste Van Helmont, ele era abiogenista. Tá certo? Ele era biogenista. Então, você lembra que quando o professor Silvinho estava com vocês, ele falou que houve uma pessoa que criou uma receita. Olha só, né, como é que era. A gente tá falando do século XVII, né, gente? Ele criou uma receita para fazer com que houvesse o surgimento de quem? Tanto de escorpiões quanto de roedores, a partir de quê? Camisa suja e suada. Imagine, agora olha aqui para mim, agora vamos dar um tchum.
Deixa eu ver se é aqui. Olha, presta atenção. Tu imagina se isso fosse verdade? Quando tu chega em casa, tu pega aquela tua camisa, né? Tava jogando bola e tudo, chega na casa e joga aquela camisa lá no canto. Imagine, daqui, aí tu jogou isso na segunda-feira, quando for na sexta-feira, não tava mais cheirosa não, porque já não tava cheirosa, né? O que vai acontecer? Sairia de lá, quando fosse juntar, um monte de roedor, um monte de rato. Tu imagina um negócio desse? Tua mãe ia surtar dentro de casa, não ia? Com certeza. E se você gosta de higiene, você também surtaria. Meu Deus, um monte de rato na minha blusa. Mas não é assim, né? A gente sabe que tem um ciclo de vida. Os animais têm um ciclo de vida. Alguns mais curtos, outros mais longos. Mas todos temos ciclo de vida. Joga pra tela. Tchum! E tirando. Aê! Então, olha lá o que a gente tem aqui. Ele propôs, então, essa receita. Quem foi ele? O Helmut. Propôs essa receita de roedores. E através de um quarto isolado, escuro, quem tem medo de escuro não vai fazer esse experimento, né? Mas enfim, sobre uma camisa suja de suor e com grãos de trigo. Após alguns dias surgiram muitos roedores. Imagine, né? O grão de trigo é alimento, o roedor gosta mesmo de tudo que tiver disponível ali, de fácil acesso para ele, eles vão vir. Se eles estiverem na área urbana, vem mesmo, tá? E essa teoria é a teoria defendida pelos abiogenistas, que Helmut era um abiogenista. Tudo bem? Tranquilinho? Então não vá copiar essa receita não, porque vai dar ruim para você e para sua família aí, tá certo? A mãe vai surtar aí. Vamos lá, continuando, questão de número 4. Olha só, gente. Qual ficou sendo a grande causa de discussão entre Needham e Spallanzani? Aqui a gente tem que prestar atenção numa coisa. O Needham, ele era biogenista. Tudo bem? E o Spallanzani? O Spallanzani, ele é biogenista. Então, olha aqui para mim. Tchum! Os dois, de teorias defendendo causas distintas, começaram a entrar em conflito. O Needham começou a fazer um experimento e nesse experimento ele colocou lá o caldo nutritivo dele, aqueceu esse caldo nutritivo, vedou hermeticamente, não é isso? E aí acreditou, com todo esse cuidado que ele achava que tinha tido, que estava tudo certo no experimento dele. Aqueceu, mesmo aquecendo, quando ele, depois de passado alguns dias, ele deixou lá descansar aquele líquido que foi levado ao aquecimento, tá? Que não foi aquecimento total, mas um aquecimento parcial. Deixou ali no ambiente, talvez ele tenha aberto, né, para dar uma olhada, eu não sei. Houve uma contaminação. A questão é essa. Houve uma contaminação desse líquido. O que aconteceu? Depois pegou esse líquido, foi observar e o que ele viu? Vários micro-organismos se desenvolveram ali naquele caldo, tudo bem? Aí veio o Spallanzani, que era biogenista. Ele falou, eu vou repetir esse experimento. Quando ele experimentou, ele realizou esse experimento, muito similarmente, ele aqueceu e levou até a fervura, 100 graus Celsius, tudo bem? E aí nessa fervura, ele teve todo o cuidado para não contaminar, e quando ele observou, deixou descansar também. Quando ele levou para fazer a observação, nada, zero de contaminação. Depois de algum tempo, aberto o recipiente, esse caldo também foi contaminado. Então ele disse que existia alguma coisa no ar atmosférico que fazia com que esses micro-organismos, né, começassem a desenvolver naquele líquido, tá bom? Esses organismos vão se utilizar de matéria orgânica aí, tá? E aí o Needham falou, tá errado isso aí, ele ferveu demais e quebrou a força vital, quebrou o princípio ativo dessa matéria inanimada, dessa coisa que não tem vida. E questionou, aí ficaram ainda naquele conflito, tá? Até que veio o Louis Pasteur e derrubou tudo isso. Tudo bem? Joga lá no quadro. Aí, olha lá. Então, Needham criticou o experimento do Spallanzani pelo fato de o mesmo ter aquecido por muito tempo o caldo nutritivo e assim matado a força vital, plenamente defendidas pelos abiogenistas. E é isso aí, galera. O Spallanzani afirmou que Needham
não esterilizou direito, que ele não levou a fervura o tempo suficiente, então, e esses micro-organismos continuaram vivos ali naquele ambiente. E aí nós temos a questão 5. Certos alimentos podem ser utilizados para dar origem a larvas de moscas que são utilizadas como iscas para a pesca. Ok, tudo bem, quem conhece bem de pescaria sabe disso. Alguns acreditam que o surgimento destas ocorre espontaneamente do alimento em decomposição. Situação proposta também pela teoria da geração espontânea. Aí, olha aí, essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII, a partir dos estudos de Redi e Pasteur, que mostraram experimentalmente que, aí você tem as alternativas, presta atenção, Needham e Pasteur, eles são biogenistas, então o que é que eles vão falar, o que é que eles vão confirmar aí? Olha lá, letra E, que a reprodução é dada a partir de um outro ser vivo já pré-existente. Tudo bem, galera? Olha aqui para mim, questão 5, letra E, a gente tem aí os dois defensores da biogênese, falando sobre essa questão da pré-existência gerando outra vida. Ciclo de vida normal, como nós conhecemos. Tudo bem? Então, essa finaliza aqui a nossa aula. E aí eu estou te aguardando, obviamente, para a nossa próxima aula, tá bom? Beijo no coração. Tchau, tchau!